Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco da 3RA Intercâmbio. Eu sou a Celina da IME Canadá. Estamos aqui para conversar sobre um tema bem polêmico aí dos últimos dias, né, Celina? E a gente vai explicar se tem nova lei, não tem nova lei, o que está acontecendo em relação ao visto de trabalho do cônjuge para quem vai fazer pathway dentro de um college público e a condição dos filhos na escola pública gratuitamente aqui no Canadá, né? Na verdade, não é só instituição pública, né? Privada também vale caso você faça um degree. Um degree, exatamente. São as mesmas regras do PGWP, Sim. Basicamente, né? Então a gente vai entrar bastante a fundo nisso aí. Eu queria agradecer, tem muitas perguntas de vocês aqui que com certeza vão enriquecer esse bate-papo. Até olhei aqui as perguntas mesmo, vão nos ajudar bastante a responder vocês, tá legal? E a gente vai fazer uma coisa diferente hoje, tá? No meio daqui da apresentação, a gente vai fazer um baita de um desconto que a gente, pensando nesse tema, como a gente poderia ajudar vocês a economizar nessa retirada, né, do visto do seu cônjuge, na sua programação do college e tudo mais. Então, no meio do nosso webinar aqui, nós vamos soltar essa promoção que só vai valer durante o webinar. Então, se você quer um baita de um desconto na IME Canadá e na 3RA, não perca esse webinar, tá legal? Vamos lá, Celina. Existe nova lei? Não existe nova lei? Como é que é isso aí? Não existe. Tá? A lei é a mesma, né? Na verdade, o que nós temos hoje é um esclarecimento. Tá? Então, a imigração, como você já deve saber, existem diversas gray areas, né? Não fica definido que nem que sim, nem que não, e vai da interpretação do oficial e também dos consultores de imigração, tá? Então, já vem um tempo que a gente vem insistindo numa resposta mais firme em relação pode ou não pode, né? Da maneira como vocês colocam, então... Só um minutinho. Pode ou não pode visto de trabalho Exatamente. Para o cônjuge durante o estudo de inglês de pathway, que a gente está bem no comecinho para deixar isso bem explicado. Durante o pathway, né, do cônjuge que está dentro de um college público ou numa faculdade privada que vai fazer um degree. Exatamente. Então, nós estávamos em busca dessa confirmação deles, tá? Que a gente queria algo por escrito, que hoje eu tenho, inclusive, esse aqui é o e-mail que nós temos, tá? Então, a gente tem algo por escrito onde está muito bem definido. Se você vai fazer um pathway, certo? Dentro da instituição onde depois você fará um certificado, um diploma, um degree ou um degree dentro de uma instituição privada, você poderá sim, né, o cônjuge ter direito a um Open Work Permit e começar a trabalhar assim que ele for emitido. Vamos lá, eu vou explicar aqui um pouquinho como a Celina disse. Existem diversas coisas na lei que elas não são 100% claras, tá? Se é sim ou não é preto no branco. Essa questão, a dúvida que fica ali quando a gente olha a lei é que diz o seguinte: caso a pessoa esteja estudando dentro de um college público ou numa faculdade privada, degree, ou em Quebec, nas suas condições e tudo mais, tem direito a visto, o cônjuge tem direito a visto de trabalho. Não diz em momento algum na lei que esse estudo não pode ser estudo de idiomas, tá? Mas anteriormente, nós vimos que a imigração não concedia esses vistos. A não ser que você fizesse uma parte do inglês junto com as cadeiras, né? Mesmo assim, eu vi muitos programas que têm esse sanduíche e os clientes terem visto negado de trabalho para o cônjuge, tá legal? Então, às vezes, pessoal, que é legal entender que tem seres humanos ali por trás, com entendimento, eles podem mudar um pouco o entendimento deles e tudo mais. A gente sempre joga, tanto a 3RA quanto a IME Canadá, com muita segurança, né, Celina? A gente não, às vezes a gente sabe de uma informação arriscada, que pode ser feita assim, assado, né? Às vezes a gente vê o pessoal colocando em mídias sociais, porque meu amigo fez assim e deu certo. A gente costuma fazer aquela brincadeira, né? Eu tenho duas amigas fazendo as mesmas coisas, uma engravidou e a outra não, entendeu? Então, assim, é legal entender. E nós, como uma agência séria, tá? E uma consultoria de imigração séria, não podemos jogar com coisas que sejam muito arriscadas, tá? Então, a gente só vem até vocês fazer um webinar desse quando nós estamos vendo que a coisa está caminhando para o lado positivo nesse sentido. Na verdade, eu esperei em ter uma confirmação em mãos, né? Então, é um e-mail, claro, tem um oficial que respondeu esse e-mail através de um canal direto que nós temos hoje com a imigração, tá? Onde está bem escrito isso.
né? E onde, na verdade, nas minhas cartas também, né, dos clientes, na verdade, que contratam a IME para fazer sua aplicação do visto estudante, tem uma cover letter minha, onde eu trago essa sessão, eu faço, né, eu literalmente não sabe o que é cover letter, pessoal, é meio que um resuminho ali, sim, né, explicando um pouquinho aquele caso. É a apresentação do seu caso ao oficial para que ele entenda de forma mais rápida o que nós estamos solicitando, por que eu estou solicitando o Open Work Permit para o acompanhante quando você está fazendo inglês dentro do college, por exemplo. Hoje você tem onde se basear, hoje a pessoa da IME Canadá tem onde se basear numa prova documental para pedir esse visto para os seus clientes, não é isso? E foi baseado nisso que eu fiz, na verdade, a primeira live no dia 5 de outubro, né? Quando estava no congresso no Brasil. Foi exatamente isso. Fez lá com o nosso querido Fernando, e estava participando no congresso, o Fernando da Niagara College, participando no congresso da 3RA e da IME Canadá. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, Serena, nós temos uma pergunta aqui da Mila, que a pergunta dela é tão completa, que ela já responde tanta coisa para todo mundo. Eu adorei a pergunta dela, muito obrigado, tá, Mila? Ela pergunta o seguinte: minha principal dúvida atualmente gira em torno da novidade a respeito do visto de trabalho para o cônjuge enquanto o outro estuda PEFOI. É isso que a gente explicou aqui, tá, Mila? Mas eu vou explicar mais vezes de maneiras diferentes, porque ele é um tema tão novo, tem tantas entrelinhas ali, que eu vou tentar deixar isso claro de maneiras diferentes, né, eu e a Serena, para que vocês entendam da melhor maneira possível, tá? Na prática, como funciona a questão do prazo desse visto de trabalho para o cônjuge? Tá. Porque, só para vocês entenderem, se você vai fazer um PEFOI, mesmo que ele seja dentro do college, provavelmente o primeiro visto será só do PEFOI ou... Não, ele é PEFOI mais um ano. Tá? Pelo menos consulado em São Paulo, a emissão será exemplo, tá? Você vai fazer 8 meses de PEFOI dentro do college, então o seu study permit inicial serão 8 mais 12 meses, 20 meses. É legal para as pessoas entenderem, porque provavelmente, dependendo do caso, existem inclusive college. Tem uma pergunta aqui bem legal perguntando sobre essa questão do tempo da carta. Eu tenho faculdades que dão a carta de 1 ano mais 2 anos, tá? O LOA, tá? Mas eu tenho faculdade, por exemplo, que ela não faz isso. Ela dá a carta de 1 ano, vamos supor que o seu tempo de PEFOI seja de 1 ano, e depois você tenha um tempo de mais 1 ano para dentro da faculdade. Se o seu curso for de 2 anos, você vai ter que estender esse visto no meio do programa, tá legal? Eu quero também mencionar uma outra coisa, que é o seguinte, tá? Durante o seu estudo de inglês dentro do college, você não pode trabalhar as 20 horas do off-campus. A pessoa que está estudando inglês dentro do college não pode trabalhar. Lembra que a gente não pode trabalhar off-campus, né? Isso. Que é fora do campus. Lembrando que a gente está falando do visto de trabalho do cônjuge, tá legal? Sim. Então, assim, por que eu estou trazendo esse assunto, tá? O que acontece? Digamos que a faculdade faça uma emissão, tá, pelo período total de inglês, PEFOI mais o curso depois, que existe essa possibilidade, certo? Mesmo que você receba, digamos, tá, um study permit pela duração total, quando você passar esse período de inglês, nós vamos ter que mudar o seu permit para que venha a informação ali onde você poderá, então, começar a trabalhar no seu off-campus. Então, isso é uma condição que pode vir e é bom a gente estar alertando as pessoas. Mas o legal é que a pessoa já pode começar, ela perde aquele tempo. O que acontece com aquele tempo de... Porque hoje, pessoal, quando você vem fazendo um PEFOI, tem uma variação. Eu vou colocar uma média de 3 meses, tá, Celina? Existe um processo de visto, né, que pode ser feito até dentro do Canadá, se você estiver fazendo o PEFOI, tá legal? Então, existe você termina o PEFOI, você tem um processo de visto, e depois você começa o seu PEFOI. É bom saber, teve até que você deixou bem claro agora há pouco tempo, que a pessoa precisa ter recebido esse segundo visto para começar. Como é que agora, quando, por exemplo, vamos supor que seja 1 ano de PEFOI dentro de um college e mais 1 ano que a faculdade conceda uma carta de 2 anos. Esse visto, então, deve vir de 2 anos, é isso? Sim, se eu tenho uma carta de aceitação, na verdade, né, que é um programa de 12 meses de inglês mais 12 meses depois, provavelmente nós vamos ter já 24 meses de study permit. Tá? Mas ela pode começar a estudar o programa da faculdade com esse visto? Pode, porque já é um study permit. A única questão não vai poder começar a trabalhar até que esteja escrito no permit que está permitido as 20 horas do off-campus.
Tá legal? Então aí você vai ter que fazer uma aplicação. É uma aplicação simples, isso é É complicado? uma extensão, né? Então você prova que você completou seu programa de inglês, você continua tendo dinheiro para você se manter aqui dentro, né? Que você está cumprindo com todas as condições. Existe uma comprovação de renda depois de Existe. novo? Toda vez que você volta para pedir qualquer coisa, você paga a taxa imigratória novamente e você comprova novamente. A renda. A renda. Tá legal. Eu acho que essa é uma condicional aberta. Então, por exemplo, vamos para a próxima pergunta aqui. Por exemplo, a universidade dá uma carta de aceitação, também da Mila, que maravilhosa essa pergunta. Por exemplo, a universidade dá uma carta de aceitação condicional ao curso de inglês. Na verdade, é condicional ao seu próximo curso. Nessa carta vem específico o tempo que o aluno necessitará para o PEF ou é uma condicional aberta? Olha só, Mila, isso depende muito de faculdade para faculdade, tá? Uma das razões pelas quais a gente não gostava de colocar o nosso aluno para fazer o PEF dentro do college é que a maioria dos colleges eles não testam seu inglês no Brasil, diferente de uma escola de inglês. Então você embarca para o Canadá sem saber o tempo que você tem que estudar de PEF. É uma coisa que a gente sempre teve muito medo, né? Porque o aluno não sabia o custo do projeto dele até chegar aqui. Isso continua acontecendo para a maioria dos colleges, tá legal? Hoje, inclusive, nós temos um college que ele tem um teste de inglês no Brasil para te nivelar para o PEF, mas isso é a exceção da exceção da exceção, tá? Então, assim, o que acontece? Mas hoje existe uma situação com essa mudança, existe uma situação bem favorável para quem vem com família, tá? Bem favorável para quem vem com família, em que o cônjuge pode trabalhar. E tem uma outra coisa também que também está aqui nas perguntas, mas eu vou me antecipar porque eu acho que é um tema bem importante aí também, quanto à questão dos filhos na escola pública. Sim. Pessoal, o Ministério da Educação dá o direito a cada school board definir as suas próprias regras. O que é isso, school board? Cada cidade tem o seu corpo, né, que faz as suas próprias regras. Cada cidade, por exemplo, eu estou aqui em Vancouver. Só atravessar ali para norte de Vancouver já é outra cidade. West Vancouver é outra cidade. E cada uma delas tem o seu school board, tá legal? E eles podem ter regras diferentes, tá certo? Mas hoje, para quem vem fazer um pathway dentro do college, né, para depois, né, entrar no próximo programa do college, a gente tem visto um nível de sucesso muito grande em colocar os filhos gratuitamente na escola pública, tá? É importante dizer que nenhum nem outro é garantido, né, não, Celina? Nem não. O visto do cônjuge de trabalho e nem os filhos na escola pública. Agora, se hoje eu tivesse que colocar aí um percentual, e a gente só está vendo fazer esse webinar porque esse percentual é muito alto, eu diria que seria na casa de uns 80% de sucesso? Eu diria que sim, porque assim, quais são as condições... Entre 80% e 90% de sucesso. Vamos pensar o seguinte, quais são as condições para que uma criança tenha direito à escola gratuita, tá? Um dos pais ter um study permit full-time através de uma instituição reconhecida, ou... Desde que seja pelo menos um diploma, né? Exatamente, né? Ou a outra questão é um dos pais ter um work permit. Tá? Então, tem um visto de trabalho. Tem um visto de trabalho. Então, se você tem um study permit, porém, por alguma razão, o school board pode decidir, por você estar fazendo inglês, não te dar esse direito a ter a criança estudando. Mas o acompanhante está com work permit. Então, vamos partir um pouquinho de uma premissa aqui. Eles querem dizer que é o seguinte, a pessoa tem um open work permit, a pessoa tem um visto de trabalho, ela vai trabalhar, ela vai gerar renda ao país, ela vai gerar imposto. Então, isso acaba dando direito ao seu filho. Então, um atrelou o outro, entendeu? E uma parte importante que eu vou ler uma pergunta, eu não estou respondendo mensagem do Facebook não, tá, gente? As perguntas estão chegando aqui no meu celular. Uma pergunta da Suzana, tá? O cônjuge pode trabalhar com Open Work Permit assim que o visto chegar? Ou tem que esperar as aulas começarem? É uma excelente pergunta, porque foi uma mudança agora em maio. Uma mudança dentro de uma mudança. Né? Dentro de um esclarecimento. Não é mudança, tá certo, vamos lá. Tá certo. Então, assim, o que acontece? Né? Em maio de 2019, isso está muito claro agora. Se você tem um Open Work Permit emitido, você já pode começar a trabalhar, portanto que o cônjuge esteja full-time enrolled numa instituição. Esteja inscrito numa instituição por tempo integral. Exatamente. Então, quer dizer,
ele poderia trabalhar desde o momento que ele tire... que receba o Overwork Permit. E tire o SIN Number, né? Que é o CPF daqui que você tira aqui em Vancouver, no prédio aqui da frente da 3RA, né? Perfeito. Então, assim... acaba que hoje, né, o Pathway dentro do college, ele muda, com essa mudança, ele acaba, dependendo do caso do cliente, se tornando algo bem interessante, tá legal? Aí ela perguntou, oficial pode conceder até 1 ano, é isso? Não, né? Depende, né? Depende. Então, assim, isso, Mila, vai acabar mudando um pouquinho de college para college, tá legal? Essa questão, inclusive agora para vocês terem uma ideia, a gente tem material, a 3RA tem um banco de dados gigantesco de informação das faculdades, inclusive do Pathway delas, mas agora com essa mudança e que o Pathway dentro do college público acabou se tornando muito interessante, ou de uma faculdade particular que te deu um degree, a gente está voltando para essas faculdades e pegando mais informação para que quando o cliente chega, a gente já esteja tudo amarradinho ali para ele, entendeu? Não dependa, muitas vezes as faculdades estão super ocupadas e tudo mais, a gente não dependa dessa resposta deles, tá legal? Porque esse esclarecimento, na verdade, mudou muito, né? Mudou muito, na verdade, o plano das pessoas em virem estudar inglês aqui dentro, fazer o Pathway dentro das faculdades, isso muda um pouco a estrutura de tudo, né? Exatamente. Aí a Mila realmente ela pede um resumo aqui e tudo mais, mas eu acho que a gente já fez bastante esse resumo aqui, né? Pergunta da Camila, bem legal. Visto de trabalho para o cônjuge, a solicitação deve ser feita ainda no Brasil? Sim. Se sim, a solicitação deve ser junto com a do estudante, de quem for estudar, ou após a aprovação do visto estudante? Qual o momento correto de solicitar? Bom, o momento certo é solicitar juntamente com o seu, né? Já que vai te acompanhar, eu acho, provavelmente, que é esperar que chegue no mesmo momento, na mesma hora, então aplique junto. Vamos lá, e continua a pergunta dela. Visto de trabalho para o estudante, existe alguma possibilidade de liberação durante o Pathway ou somente quando estiver cursando o college? É isso que a gente falou. Hoje existe uma chance muito grande da liberação, desde que o Pathway seja feito... Não. A pergunta dela é se existe a chance, enquanto ela estiver fazendo o Pathway, que ela possa trabalhar. Opa, então desculpa aí, visto de trabalho para você. Existe alguma possibilidade de liberação durante o Pathway ou somente quando já... não, para você, infelizmente, ainda não existe essa regra, tá? Camila, não sei, tomara que, quem sabe, a imigração venha com alguma positiva no futuro. Então, o estudante continua não podendo trabalhar durante o Pathway, mesmo que seja um Pathway dentro de um college público ou faculdade particular, em degrees, tá? Mas existe essa possibilidade do visto de trabalho para o cônjuge, que acabou atrelando a questão, ajudando na questão dos filhos estudarem numa escola pública gratuitamente, tá legal, pessoal? A gente só está aqui fazendo esse webinar porque as chances hoje de uma aprovação nesse sentido são muito altas. A própria MI Canadá tem isso documentado e para os seus clientes ela envia isso quando ela pede... Vai na minha carta. Vai na carta quando pede o visto para os clientes, isso. certo? Filhos, o visto de estudante deve ser solicitado em qual momento? Filhos já podem estudar durante o Pathway de um dos pais? Estudar eles podem, que agora, na verdade, com essa regra nova, as chances deles estudarem gratuitamente... Olha só, são não várias é ainda. regra nova. Desculpa, não é? Tá vendo? Até eu tô Esclarecimento. confuso. Esclarecimento, então desculpa. Até eu aqui tô confuso. Então, assim, mas em qual momento ela deve pedir o... Junto. Todo mundo junto. É isso aí. A Marcela perguntou, vi há bem pouco tempo uma brasileira que foi para o Canadá, estava contando que fazendo o Pathway na mesma instituição, estudaria posteriormente e constaria direito a visto de trabalho. Entretanto, o agente do consulado alegou que não poderia, mesmo ela dizendo que tinha sido orientada anteriormente, a resposta que ouviu do agente era que não tinha escrito em nenhuma legislação. Tem alguma previsão de quando se estará escrito na pedra? Não. Tem? Não. E a verdade, Marcela, é que, assim, provavelmente ela não deve ser cliente da MI Canadá, mas mesmo cliente da MI Canadá isso pode acontecer, tá legal? Mas, assim, as chances hoje de não conseguir essa aprovação são bem baixas, ainda mais com uma explicação ali que vem de algo que veio por escrito da imigração. Inclusive, durante Info Session que o consulado de São Paulo, né, do Canadá em São Paulo fez, e no México também, oficiais confirmaram essa informação, né, verbalmente. Legal. Então, tem verbalmente, tem escrito, mas, infelizmente, hoje, na pedra mesmo, na lei, isso não existe ainda. Tá?
A pergunta do Diogo, excelente. Quanto tempo em média precisa fazer o Pathway? Grande Diogo, vamos lá. Saindo do básico, intermediário e avançado, o tempo médio para cada faixa de inglês. Vamos lá, Diogo. Claro que as pessoas aprendem numa velocidade diferente, tá? A gente estipula uma regra de tempo para nos guiar. Claro que você pode fugir um pouquinho dessa régua, mas ela é bem funcional, tá? Diogo, quem tem inglês intermediário, a gente diz que para chegar até um avançado, para entrar em college, deve ter na casa de uns 6 meses de inglês, tá? Quando a pessoa tem um inglês básico, isso pode ir de 10 a 12 meses de inglês estudando no Canadá. Quando a pessoa tem um inglês já bem avançado, bem lá na frente, isso pode dar de 2 a 3 meses. Geralmente as escolas, elas pedem no mínimo 2 meses de inglês de Pathway para que elas possam utilizar o acordo com a faculdade para te colocar dentro da faculdade, tá legal? Então, assim, eu diria que essa é mais ou menos a regra. Intermediário, 6 meses, básico de 10 a 12 e avançado aí vai de 2 a 3 mais ou menos, tá legal? De acordo com a resposta 1, qual o custo necessário para esse Pathway? Custo médio para da faixa de inglês. Diogo, a gente usa também, de novo, uma média aqui, tá? A média a gente diz que é em torno de $1.000 por mês. Na maioria das escolas, o Pathway tem o custo de um inglês geral, não muda em nada, tá? Isso a grande alteração que vai sofrer, existe uma alteração por escola, tem escolas mais fortes, mais fracas, mais conceituadas, menos conceituadas, que vai ter uma variação nesses $1.000, tá legal? Uhum. Mas, assim, geralmente uma escola mais conceituada, que acaba até sendo um pouco mais cara, ela vai ter maior nível de mais colleges que aceitem um Pathway dela e muitas vezes, né? Não só parcerias, mas ela pode ter um sistema mais aprimorado que você vai chegar no momento, ela custa mais caro por mês, mas você vai chegar lá para fazer o seu Pathway com menos tempo, tá legal? Isso pode acontecer. Agora, eu diria que a grande variação nesse valor de $1.000 por mês é no tempo. Tá? As escolas de inglês, elas cobram por semana. Tá? Então, geralmente, você tem um valor de 0 a 12 semanas, de 12 a tantas semanas, tanto mais. Então, quanto mais tempo você estudar de inglês, mais barato vai ser o seu curso de inglês. Ou, se você quiser chamar, pode chamar de Pathway também, que já que o preço também não vai ter grandes oscilações. Eu só conheço uma escola que muda o valor do Pathway, porque o Pathway deles tem mais horas. Então, é por isso que tem essa variação, tá? Mas de uma maneira geral é isso. Quanto mais tempo você estudar de inglês, mais barato vai ser o seu investimento mensal, tá legal? E, ao contrário, é a mesma coisa, tá? Se um for fazendo o Pathway para ingressar no college e o cônjuge for realizar um ESL, alguém pode trabalhar nesse período? Se o college, tá? Se o seu inglês, dentro da mesma regra que a gente falou aqui agora, se o Pathway for dentro de um college público ou numa universidade que você vai fazer um degree, tá legal? O cônjuge tem direito a visto de trabalho, tá? A pessoa, se o cônjuge quiser, o que tem visto de trabalho e quiser estudar ESL, eu acho fabuloso. Eu acho que inglês é a maior arma que vocês têm para imigração, para tudo, tá? Continua podendo estudar por 6 meses? Exatamente, esse gancho, né? Então, a pessoa que tem um Open Work Permit ou tem um PGWP, já estou avançando lá na frente, tá? Essa pessoa pode sim estudar, tá? Pode estudar em cursos com duração no máximo de 24 semanas. Então, pode fazer 3 cursos de 5 meses, por exemplo, tá? Não pode fazer, por exemplo, um curso com 1 ano de duração, onde vai fazer 6 meses, para depois em seguida se inscrever no outro para fazer 6 meses, porque a ideia seria um curso de 1 ano, né? Só que ele dividiu em duas fases, 6 meses, isso não pode. Mas se você quiser estudar qualquer curso, ter duração de até 24 semanas somente, pode ser feito. Pode ser feito. Se você quiser estudar por mais tempo do que isso, é pedir um Study Permit, que é tranquilo, tá legal? Então, tá aí a resposta. Mesmo a pessoa com visto de trabalho pode até 24 semanas estudar, sim, por tempo integral. Vamos lá. Se a faculdade, pergunta da Rafaela, se a faculdade indicar um curso de 3 meses, mas você antes desse tempo queira tentar iniciar o curso, pois conseguiu evoluir bem no inglês, é possível? Bem, Rafaela, é possível desde que você tenha, não é você achar que você evoluiu bem no inglês. Você precisa ter cumprido o que a escola de inglês determinou, tá legal? Então, se você, vamos supor que você tinha que atingir o nível 12 de uma escola,
e aí a programação era de 6 meses. Se você conseguiu em menos tempo do que isso atingir o nível 12, sim, você tirou o requerimento de inglês do seu pedido, tá legal? Então você pode, né, o trâmite se dá normal, como se você tivesse terminado. A questão de devolução de dinheiro da escola de inglês vai depender de uma série de fatores, vai depender da política de reembolso da escola, diversas coisas. Eu costumo pedir aos meus clientes que conseguiu antes, primeira coisa, parabéns, maravilha que você conseguiu isso, porque você dá mais tempo para você trabalhar no seu visto, para entrar no college, tá legal? Agora, muitas vezes, pessoal, o nível de inglês que você precisa para entrar em um college é muito mais baixo do que você precisa para a imigração. Isso pode acontecer. Depende do seu college, ele te pede 6. 6,5 no IELTS, é equivalente, né? Mas a imigração, ela te pede um CLB 9, um CLB 10, dependendo da sua pontuação, que é bem mais alto do que aquele IELTS. Então, de repente, é interessante pegar esse investimento e continuar estudando esse inglês. Tá legal? Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, é possível sim, tá? Posso responder uma pergunta aqui? Pode. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Cadê? Eu perdi ela. Eu não consigo achar. Mas a pergunta é, se eu conseguir, tá, a carta de aceitação no college, mas que não oferece pathway, existe alguma possibilidade de um college não ter um curso de inglês dentro dele? Existe. Tá. Existe e, assim, a maioria tem, isso também é exceção. E, por exemplo, a gente está até engraçado, está passando com isso aqui, com um college que eles nunca tiveram foco no inglês, né? Eles nunca deram muito valor ao estudo, a ensinar inglês dentro desse college. Então, e inclusive é um college que ele é bem aberto para pathway de escola de inglês, exatamente porque ele não queria mexer com aquilo. Então, nesse caso, se você for fazer o seu pathway em uma escola de inglês, o acompanhante não terá direito à aplicação de um Open Work Permit. Exatamente. Vou continuar aqui na pergunta da Rafaela. É mais indicado dar entrada no visto do curso ainda no Brasil, aplicando para a faculdade que você deseja ou somente após estar no Canadá fazendo o curso de inglês? Está um pouquinho confusa aqui a pergunta da Rafaela, mas assim, Rafaela, o indicado é que você já saia, assim, dentro do melhor dos mundos, é que você já saia com tudo direitinho do Brasil, entendeu? Esse é o mais indicado, tá? Às vezes, quando o cliente quer vir para cá correndo e tudo mais, aí a gente não tem o tempo de fazer a aplicação do Brasil, tem que fazer a aplicação daqui, aí isso aí pode mudar um pouquinho. Aí, nessa pergunta, eu vou falar um pouco da experiência, tá? O que acontece? Quando o consulado vê que existe um componente pathway, que é um preparatório de inglês, antes de você, de fato, começar o certificado, diploma ou degree, provavelmente eles só vão emitir o período pathway mais um ano. Legal. Tá? Em exceções, claro, pode acontecer, mas é geralmente a regra. Pergunta da Flávia. É garantido que o cônjuge conseguirá visto de trabalho e o filho vaga na escola pública enquanto eu estiver fazendo o pathway? Eu diria que não. Garantir é uma palavra que a gente não usa muito dentro do governo, não. Da imigração, não. Assim, tudo que se você depende de terceiros, né? É a mesma coisa que você perguntar para um médico se é garantido que aquilo ali vai fazer. O terceiro ali seria o corpo, né? Humano, então assim... Até porque, né, a regra diz, né? Maybe. Eles deixam as brechinhas para eles, então garantido, infelizmente não, tá, Flávia? O pathway com essas condições pode ser feito em qualquer instituição ou precisa ser dentro da própria universidade, que será feito o college posteriormente? Isso aí a gente já bateu isso aqui algumas vezes. Precisa ser feito dentro do college público ou dentro de uma faculdade que você vai fazer um degree, tá legal? Porque ela já precisa ter uma condição ao próximo programa, tá certo? A vaga no college é garantida após o pathway ou será necessário fazer a prova do IELTS? Não a prova do IELTS, tá, Flávia? Aqui existe uma outra problemática. A vaga no college é garantida após o pathway? Na maioria dos colleges, sim. Eu te diria que, sei lá, porque eu vou responder muito assim, pessoal, a gente trabalha com mais de 70 faculdades. E cada uma delas pode fazer o que bem entender. Então, assim, te dizer que é garantido isso ou aquilo, porque pode ter uma faculdade que aquilo seja diferente. Com certeza. E, assim, na verdade, quando eu vou falar para vocês, eu vou pensar naquela faculdade que é um pouquinho diferente. Então, assim,
A vaga no college é garantida na maioria dos colleges, é sim, tá, Flávia? Desde que você cumpra naquele porquê. O que acontece? Quando você faz, como é que funciona? Uma pergunta que tem daqui a pouco aqui para eu responder. Me perguntaram como é que funciona o Pathway, tá? Também tem variação dependendo de instituição para instituição, mas de uma maneira geral, ele funciona assim. A gente vai aplicar uma prova, se a escola tiver uma prova de inglês, nós vamos aplicar ela no Brasil. A maioria dos colleges não tem, tá? Mas uma escola de inglês tem. Então, uma escola eu vou botar mais ou menos um geral de uma escola de inglês e um geral de um Pathway, tá? Geral de uma escola de inglês, a gente aplica a prova no Brasil. Aí diz que é 5 meses. A gente vai pegar e vai te matricular, a gente vai enviar toda a documentação para a faculdade, né? No Canadá não existe vestibular, eles vão analisar a sua documentação, né, de segundo grau ou da faculdade, dependendo do curso que você estiver aplicando, e vão pedir uma comprovação de inglês. Aí, quando você fez um teste e deu que você precisa de 5 meses, a gente te matriculou em 5 meses, aquilo se torna a sua comprovação de inglês, aquela promessa se torna a sua comprovação de inglês, tá? E aí, você veio para cá, você já foi aceito naquele programa com a condição de terminar aquele curso de inglês. Bacana? Se você terminou aquilo ali, legal. Eu não vou entrar muito nessa exceção, porque eu conheço de cabeça aqui uma exceção que é um pouquinho diferente aqui no Canadá, tá? É uma escola que a gente até diz que ela não é um college que a gente diz que ela não tem Pathway, na verdade ela tem. A gente não tem Pathway exatamente porque ela não te garante a vaga, a não ser que você chegue no nível X muito tempo antes, é uma complicação muito grande. É uma logística muito grande. Já lidamos com isso antes, né? Já. Mas bem, uma só, as outras 69 não são assim, né? Então, assim, então seria mais ou menos essa questão, tá? Se você tem qualquer instituição, precisa estar vaga no college. O IELTS não, tá, Flávia? A maioria dos colleges, quando você faz o Pathway, você não precisa fazer IELTS, tá? Às vezes, a escola tem algum teste de inglês próprio ou de matemática, dependendo do curso, mas é meio também para te dar uma nivelada ali. De repente, você vai ter que fazer... você vai entrar numa comunicação, numa outra comunicação dentro da faculdade, mas IELTS não. Então, isso responde à pergunta da Margarete. Não depende de uma prova de proficiência tradicional para ingressar no Pathway? Não, de maneira alguma. É um teste bem mais simples. Opa, fiquei devendo a questão do college. A maioria dos colleges funcionam assim, tá? Eles estipulam um tempo, 1 ano, vamos supor, assim, que eles te dão uma carta... essa pessoa, vamos supor que a Margarete queira fazer eu vou usar o College X como exemplo. Quero fazer o College X, eu quero fazer o Pathway. A escola vai te dar uma carta de aceitação aberta de 1 ano, vamos supor, nessa escola X, tá, para o Pathway, porque o Pathway dela o máximo é 1 ano, e atrelado a isso uma condicional que você já foi aceita naquele college mediante a comprovar aquele inglês. Quando você chega no Canadá, é que eles te aplicam um teste de inglês. Aí eles vão te dizer, Margarete, você vai ter que estudar 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Isso para mim era amedrontador. Porque o meu cliente chegava aqui no Canadá sem saber o custo, que continua acontecendo. Só que hoje ele tem benefícios, principalmente para quem vem com família, que podem ser bem interessantes. Porque uma escola de um filho aqui, ela vai te custar por ano uns 15 mil dólares. Tá legal? Então, se você, sei lá, se você teve que fazer um Pathway durante um semestre do seu filho, você acabou de economizar 7.500 dólares, aí uma coisa puxa a outra, tá legal? Alberto, podemos soltar a nossa promoção aí para dar pessoal mais tempo aí para eles... Então, olha só, pessoal, fiquem atentos a isso aqui, tá legal? A gente bolou uma promoção para ajudar vocês a economizarem nesse projeto, tá? Essa regulamentação nova ajuda bastante, principalmente as famílias, tá legal? Que querem vir para cá, fazer um Pathway e tudo mais. Vou explicar para vocês como é que funciona. Fiquem atentos, porque tem alguns detalhes bastante importantes. Você tem até o final desse webinar para participar, tá? Então, lembre disso, você tem até o final do webinar, só até o final do webinar para participar. Quem for participar vai ganhar a consultoria comigo, tá? A consultoria comigo com o Francisco hoje, eu tenho um tempo bastante limitado para ser feita, tá? Ela tem um custo, a gente abriu algumas vagas especiais para quem participar aqui dessa promoção. Então, praticamente só vocês vão ter esse direito, tá legal? E ela vai ser gratuita, a consultoria comigo, tá certo? E você ganha gratuitamente também a taxa administrativa 3RA, os dois se somam mais ou menos
o valor de $300, que a gente fez mais ou menos o dólar 3,15, tá? Então, R$945 mais ou menos. Você vai ter direito a seguro-saúde para uma pessoa, $66 mais ou menos esse valor, para chegar aqui no Canadá tranquilo, com seguro-saúde ali de um mês e resolver o que você vai fazer, vai aplicar para o da província, ou precisa estender no seguro particular e tudo mais. E você vai ganhar também desconto na pré-análise da M Canadá. Você vai ter um desconto de $100 nessa pré-análise. Essa pré-análise, na minha opinião, foi algo genial que o pessoal da M Canadá criou. Eles fazem uma análise para você, eles fingem que são a imigração, né, Celina? É uma pré-análise, na verdade. Então, como funciona, tá? O nosso interesse é saber se você tem hoje um perfil, ok, financeiro e de vínculos para você aplicar o seu visto estudante. Ao invés de todo mundo fazer o investimento de pagar as taxas nossas, né, de processamento e a taxa de imigração e, de repente, tentar um processo que está fraco de vínculos, de laços, a pré-análise serve para a gente já traçar esse plano e dizer, olha, hoje com esse valor não é suficiente. Te aconselho a esperar por mais 1 mês e meio. Ou te aconselho a mudar isso para que você tenha um perfil melhor na aplicação. Por exemplo, você vai aplicar daqui a 1 ano só para o seu visto, eles te ajudam, eles fingem que são a imigração hoje e te olha, isso aqui não está bom, você consegue consertar isso, consegue melhorar isso e tudo mais. Porque antes deles terem serviço, muitas vezes, né, a 3RA não faz visto. Então, assim, muitas vezes a gente fazia uma aplicação para um college, para o cliente e tudo mais. Quando eles iam fazer o visto do cliente, a gente não pede, a 3RA não tem esse poder de pedir documentos financeiros para vocês, tá legal? Mas eles precisam pedir isso. Aí eles olhavam assim, o visto dessa pessoa não passa de jeito nenhum. O cara já pagou $5.000 de depósito do college. Se ele desistir sem pedir o visto, ele vai perder aquele dinheiro e tudo mais. Então, criava-se muito um atrito aí. Então, foi criado esse serviço que eu achei genial. Você já sabe antes, você se prepara antes. Então, pré-análise, na verdade, eu não preciso nem que você tenha uma carta de aceitação em mãos, entende? Eu preciso ter documentos financeiros seus, né, onde eu possa ter, claro, uma noção. Quanto vai custar seu curso? Eu acho que meu curso vai ser 15. Então, baseado nos $15.000, com o que você tem, como é que tá isso? Então, a pré-análise é algo que você pode contratar imediatamente, certo? Legal. E uma outra coisa, né? Quem aderir, na verdade, a esse pacote da 3RA, vocês vão ganhar um cupom de $100 na nossa pré-análise, certo? Que custa $200 geralmente. Lá na frente, quando vocês forem contratar realmente o nosso processo, vocês vão ter desconto de $200, sem que vocês pagaram e vão ser sim adicionais do cupom. Isso aí, vocês vão ter desconto dentro do processo também legal. Sim. Depois. E para participar disso, pessoal, você precisa fazer um pagamento de R$297, tá legal? Que não é que isso tudo vai, sei lá, que aí tem $1.000 e poucos, vai custar R$297. Não. Esse valor volta para você, o de R$297. Na hora que você for pagar o seu college, você vai receber esse dinheiro, tá legal? Então, e outra coisa, se você desistir da promoção, você tem até 30 dias para receber esse dinheiro de volta. No questions asked, você pede de volta, tá legal? Então, para participar, você paga R$297, que são 100% reembolsáveis em 30 dias, tá legal? E você recebe tudo isso. Consultoria comigo, com o Francisco, essa consultoria vai ser comigo, tá legal? Taxa administrativa gratuita da 3RA, num valor aproximado hoje de R$945. Seguro-saúde, né, na casa mais ou menos para uma pessoa, durante 30 dias, mais ou menos R$208. O desconto na pré-análise da M Canadá, né, de $100, mais ou menos R$315. Tá? Você paga os 297, esses 297 não é custo para você. Ele depois, quando você for pagar, chegou a hora de eu pagar o meu college, eu tenho que pagar, o college mandou o recibo, tá? Não é nem a 3RA não. O college mandou o recibo, deu 5.297, você vai pagar 5.000. Os 297 será descontado, tá legal? Mas você tem até o final do webinar para fazer aí a inscrição e assim para ganhar tudo isso aí de desconto. Tá aí o site para vocês, é o 3ra.ca/webinar-promo. Aí uma barra aí de novo. Tem um link aí para o pessoal, ó, a gente tem um link para vocês aí, é só clicar no link que aí vocês vão ter acesso ao link. Vocês vão receber por e-mail o link para vocês agendarem, tá, a consultoria comigo, que vai ser gratuita para quem fez o evento, e são alguns lugares que a gente abriu para você. Ou seja, se você pegou, eu fiz fazer hoje, eu quero
quero fazer já segunda-feira a minha consulta com o Francisco, você pode. Quer dizer, os primeiros, né? De repente, aí depois o próximo vai. Tem que ver vai. na agenda. Então vai logo, então corre, porque tem espaço aberto só para quem está nesse webinar, tá legal? Ok. Vamos continuar com as nossas perguntas? Vamos lá. A gente tem que acelerar um pouquinho. Vamos acelerar aqui, tem muita pergunta. Não vai dar para responder tudo, mas vocês continuem em contato com a gente, né? Vocês receberam e-mail da 3RA e da M Canadá para estarem nesse webinar. Respondam ali, que aí um consultor vai entrar em contato com vocês, entender a sua necessidade e ver a maneira de te ajudar. Lembre, para ter esses descontos todos aí, você tem que pagar R$ 297, que são 100% reembolsáveis, tá legal? Em 30 dias. Não precisa dar razão, não quero desistir, que seja. Você recebe esse dinheiro de volta e esse dinheiro volta para você no momento do college. Então, isso não é um custo a mais. Você precisa pagar esse valor para ter acesso a esses descontos, tá legal? Vamos lá, pergunta da Carolina. O cônjuge precisa solicitar a permissão de trabalho estando no Brasil? Não, pode estar em qualquer lugar do mundo. Tá legal. Porque a pergunta dela é possível solicitar no ZEUA nos Estados Unidos? Atualmente estamos morando nos Estados Unidos e pretendemos ir direto daqui para o Canadá. E quanto ao pagamento, será necessário pagar o Pathway e College logo de início ou somente o Pathway? Deixa eu responder essa aqui primeiro, tá? Porque isso também tem variação de inglês, tem variação de college. Mas de maneira geral, pessoal, eu vou explicar também, vou quebrar um pouquinho do college e do curso de inglês, porque eles são um pouco diferentes, tá? E sempre de uma maneira geral pode ter uma quebrada nisso aí. Se você veio fazer o Pathway tradicional em uma escola de inglês para depois fazer um college, o curso de inglês você paga antes de iniciar o Pathway. A 3RA você pode parcelar isso aí até em 12 vezes, tá, e tudo mais, tem um monte de maneiras de você pagar isso aí, tá? Mas aí é o seguinte, e o college você vai pagando ao longo do seu estudo. Um college no Canadá você não paga ele à vista. Eu diria que a grande diferença do Brasil para o Canadá é que no Brasil você paga mensalmente. No Canadá, a maioria dos colleges, tem um que não é assim, mas a maioria, você paga por semestre. Então, se o semestre, a maioria dos semestres do Canadá são 4 meses. Então, você vai pagar de 4 em 4 meses, tá legal? Mas se o seu estudo é de 2 anos, você deve pagar ao longo desse tempo aí, de 4 em 4 meses, você vai pagando o seu curso. O college, quando você vai fazer o Pathway dentro do college, vai ter bastante variação de college para college. As escolas de inglês trabalham muito parecidos. Os colleges, eles não trabalham tão parecidos quando a gente cai no Pathway. É muito que tem college que vai te obrigar, vamos botar assim, a pagar pelo menos um semestre. Tem college que você tem que pagar 2 meses. Vai depender um pouquinho de college para college. Mas também não é à vista. Mas você vai pagar o seu Pathway parecido como você vai pagar o seu college, tá? Você consegue até parcelar mais, né, do que uma escola de inglês normal. Na 3RA você consegue parcelar mais, porque a 3RA tem as maneiras dela de parcelamento. Mas, enfim, o college você vai pagando por semestres, parecido com o que você vai pagar o seu college no futuro, tá legal? Espero que eu tenha sido clara, porque é tanta informação, mas qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a 3RA, responda um dos e-mails e a gente vai ajudar vocês aí nesse processo, tá legal? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa para ela. Quanto mais, será necessário pagar o Pathway College nisso? Poderei matricular meu filho de 5 anos na escola pública estudando com visto de turista? Com visto de turista, não, né, Celina? Quando ela estiver fazendo o Pathway, ela já tem que estar com visto de estudante, né? A maioria dos Pathways de college, eles vão te dar uma carta mais longa do que 6 meses, né? O que acontece, né? Tem também a questão dos Pathways que são feitos dentro das escolas de inglês, certo? Não deixa de ser o Pathway ainda, né? Certo. Porque, assim, eu acho que uma coisa que tem que deixar bem claro, se você quiser, vai lendo as perguntas aqui enquanto eu respondo isso, tá? Tá. Tem essa pergunta aqui. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer é, existe, tá, uma possibilidade também de você vir com visitante, tá? Caso você tenha já um visto de visitante, ou caso você tenha um ETA, né? Para quem tem um visto americano válido, ou quem já tem um visto canadense emitido nos últimos 10 anos, você pode entrar como visitante e fazer um Pathway dentro de uma escola de inglês. Uma vez completando esse Pathway, existe uma possibilidade de você fazer uma troca de status para você começar no college, tá? Esse
tipo de programa de Pathway dentro da escola de inglês não permite que o acompanhante aplique a um Open Work Permit. Ok? Entendi. Então, só para deixar isso bem claro, o Pathway que permite que o acompanhante aplique a um Open Work Permit, mandatoriamente tem que ser feito dentro de uma instituição onde você vai fazer um diploma, um certificado ou um degree, caso seja uma instituição privada depois. Tá? Só para esclarecer isso. Bacana. Faz um favor para mim, Albert. Coloca de volta aí na tela a promoção, porque o pessoal não entende, algumas pessoas não entenderam direito. Deixa eu explicar isso para vocês. Pessoal, olha só, isso não é a contratação de nada, tá legal? Você colocar aí, tá. Olha só, como é que funciona? É bem simples, vamos lá. Você vai pagar R$297, você vai lá no link, você paga R$297. Para as pessoas que fizeram isso, elas vão ter direito a esses descontos acima, tá legal? Vai fazer uma consultoria comigo, gratuita, o seguro de saúde, pré-análise da M Canadá, você vai ter direito a todos esses descontos. Esses 297, eles voltam para você, tá legal? Ah, chegou na hora de pagar o meu Pathway, vou usar um valor bem, deu 5 mil. Olha só, Margarete, estou usando a Margarete de novo aqui. Margarete, você tem que pagar o depósito do seu college, deram R$5.297 já com a adoção. Olha, Margarete, você participou daquela promoção lá atrás, então tá aqui de volta os seus 297, tá? Mas você tem até 30 dias para desistir. Se você desistir em 30 dias, eu quero o meu dinheiro de volta. Você não precisa dar razão, não precisa nada. Você pega o seu dinheiro de volta. Passou 31 dias, amigo, perdeu o dinheiro. Então, presta atenção. Vai ter que usar. Já tem que usar. Mas você tem 30 dias para pensar. Não é possível que você precise mais do que isso, tá legal? Aí você tem direito a esses descontos. Espero ter sido bem claro, tá legal? Então, vamos lá, então. Daqui a pouquinho eu volto e explico um pouquinho mais da promoção. Gente, se vocês não entenderam, pode mandar as perguntas que a gente vai responder. A gente vai responder. Mas vamos ao assunto que porque interessa. tem muita pergunta legal de vocês aqui que eu quero dar ênfase nisso, tá? Tá bom, Albert, muito obrigado. Pode desligar aqui. Albert é o rapaz aqui do departamento técnico, meu sócio. Olha só, vamos lá então. Pergunta da Letícia. Quais direitos meu cônjuge tem eu aplicando um visto de turista para fazer o Pathway? Eu acho que você acabou de responder isso. Exatamente. Né? Como turista, na verdade, o acompanhante não vai ter direito a nada. Você tem que ter o study permit. Eu acho que acaba... Se eu aplicar para fazer o PEP, posso trabalhar quando estiver... Não, isso, Letícia, não muda. Mesmo que seu PEP seja dentro de college, você não pode trabalhar, tá legal? Isso mesmo. Se você quiser, que tá muito boas perguntas, mas se quiser... Vamos lá. Tem uma pergunta do André. Já estou aplicando com a 3E aqui em BH. Queria fazer o visto. Onde consigo? Com a IME Canadá, tá? Entre em contato com a gente. Nosso e-mail é contact, contact, @ime-canadá.com. E André, se você quiser, aproveita essa promoção de R$297, porque você vai ter o direito a um cupom de $100 na nossa pré-análise. Perfeito. O Albert vai colocar aí para vocês, pessoal, o contato da IME Canadá, tá legal? O contact @ime-canadá.com. Perfeito. E aí vai ser um prazer te ajudar de qualquer lugar do Brasil, tá legal? O que seria mais viável? Ir com visto de turista e dar entrada ao programa? Depois, eu acho que essa eu já respondi, né? Eu acho mais interessante quanto antes, né? Você poder fazer isso. Eu quero voltar só um pouquinho a pergunta da Carolina antes, que eu sei que ela está nos Estados Unidos, tá? O que acontece? Tem uma coisa aí, eu já sei até que você vai falar. O estudo aqui no Canadá, ele é um pouco diferente, a visão do oficial, do que dos Estados Unidos, ou até a mesma da Austrália, ou outros países, tá? O Canadá, ele precisa entender por que você quer vir estudar aqui. O que você vem estudar aqui que, de fato, vai te agregar profissionalmente para que você volte ao Brasil melhor empregado, ou se o curso que você está buscando aqui é um programa que não tem no Brasil, por que você quer vir, tá? E o que te leva de volta Posso fazer um adendozinho? Pessoal, a 3RA e a IME Canadá sempre vão tentar jogar no seguro. Sim. Se você chegar e falar assim, olha, eu sou médico e quero fazer um curso de padaria, 3RA, a gente vai te matricular no curso de padaria, amigo. É você quem manda. No final, eu estou falando isso, Cidana, porque eu já vi cliente falando, eu fui fazer esse curso porque eles me obrigaram a fazer. Não, a gente não te obriga a fazer nada. A gente vai tentar jogar no seguro. Tá seria legal? bom se a gente pudesse obrigar, não? Oh, maravilha. Nem sei se seria bom, não. Então, não quero essa dor na minha consciência, não, tá? Então, você escolhe o seu curso. A gente vai tentar te jogar da maneira segura e tentar fazer. Muitas vezes é possível, pessoal. Você fala, eu sou formado nisso, mas eu quero fazer aquilo. Uma coisa que não tem nada a ver. A gente tenta alcançar
o máximo de link que a gente pode fazer entre uma coisa e outra, tá legal? Isso é bem importante pra gente. Mas claro, não, Francisco, você pega esse seu curso aí, joga fora que eu quero fazer meu curso de padaria. Tá bom, tá aqui o curso de padaria legal pra caramba, também adoraria fazer, mas vai ter mais, eu só vou te dizer que é mais arriscado e você toma a decisão. Tem uma outra questão também, não sei se vocês sabem, né? Na hora que você recebe, então, a sua carta de aceitação do college e você vai dar entrada no seu visto, o que nós queremos? Que você tenha aprovação, certo? Você vai fazer uma carta de intenção também, para mostrar a intenção da sua vinda para cá, o que vai te agregar. Então, nosso trabalho na MI Canadá é também olhar essa carta. Claro, eu não vou escrever a carta para você, não vai ser um template onde você vai preencher suas informações, porque todos os nossos clientes vão ter a mesma carta. Eu quero que você faça a carta, que você leia e que você se convença que o oficial, quando olhar, vai entender suas razões. Nós vamos poder, claro, analisar e te ajudar a melhorar alguns pontos. É legal. Pessoal, faltam 10 minutos aí para o final da promoção. Então, corram lá, cliquem no link aí. R$297 que vai voltar para o seu programa, tá legal? Claro, já fiz a consultoria com o Francisco, agora quero ver o dinheiro de volta. Não vai ter o dinheiro de volta. Passou 31 dias, não vai. Mas tá muito bom isso aí, gente. Você ganha uma série de descontos. Essa é uma das primeiras, que eu não vou falar uma das, mas acho que é a primeira promoção que a gente faz das duas, que você usa as duas empresas, ficou bem interessante, eu gostei muito, tá legal? Isso aí você paga os 297 que volta a você e você tem 30 dias, tá legal? Desde que você não tenha usado nenhum dos serviços, tá? Para pedir esse dinheiro de volta, tá legal? Pergunta aqui... essa pergunta da Rebeca tá super legal, tá super diferente. Eu tenho uma pergunta aqui também. Posso ler dela primeiro? Vai. Porque a dela tá super diferente, é uma coisa que o pessoal ainda não perguntou e o pessoal ainda não está pensando, mas eu adorei a Rebeca na pergunta dela, porque ela já está pensando no futuro e eu acho super legal. Olha só, como funciona o dia a dia em uma sala de aula? Né? Vamos responder aqui um pouquinho isso. E pessoal, um college, a gente diz que um college ele é full time, tá? E as pessoas acham que vão ficar 24 horas por dia dentro de uma sala de aula, não é isso, tá? Vocês geralmente passam de 20 a 25 horas por semana dentro de uma faculdade, tá certo? Eu diria que o sistema de educação aqui no Canadá é bem diferente do Brasil. Aqui você vai ter que fazer bastante trabalho em grupo. Eles tentam, pessoal, te levar para dentro de uma realidade do mercado de trabalho. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho em grupo, certo? Não é? Sim. Então, eles tentam te levar para a realidade do mercado de trabalho. Você tem menos aquela coisa cara crachá do professor e aluno. E você vai ter que fazer muita coisa por você mesmo. Você vai ter que procurar muito. Esses dias aqui, a gente fez uma entrevista com uma pessoa para trabalhar no financeiro da 3RA e ele é formado na Inglaterra. E a mesma coisa, ele falou assim, muita coisa eu tive que aprender no Google. Então, eles te levam, eles tentam puxar de você mais ter ação. Tá? Então, eu diria que isso é bastante uma característica aqui do ensino, tá legal? Dentro do PEFOI, o PEFOI vai tentar te preparar para o college. Então, ele vai tentar te ensinar inglês bastante no mesmo sentido do college. Agora, para fazer o curso do PEFOI em si, você já vai precisar estar com um nível mais alto, né? Porque antes, você pode falar... a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Você pode fazer um PEFOI e ter inglês zerado? Pode. Né? O PEFOI no sentido de ser uma maneira de garantir a sua entrada no college, vamos botar assim. Mas, no início, você vai fazer o inglês geral. Você não vai fazer um curso preparatório para você. Vai começar no A, B, C, inglês, what's your name e tudo mais. Você vai ter isso tudo mais e tal. E é aquela coisa, se for dentro de um college público, dentro da mesma situação, tem direito a aplicar para o visto de trabalho para o cônjuge. Não interessa em que nível pessoal, você esteja em inglês. Essa instituição me dá direito ao PGWP? Se a resposta for sim, dentro dessa mesma instituição, se você fizer o inglês, o acompanhante terá direito a um visto de trabalho. Direito a aplicar para o visto de trabalho. Sim. A gente está nos 90%, quem sabe a gente chega nos 100%. Né? Como disse a moça lá, vai para a pedra, vamos esperar. Então, assim, mas você pode... A diferença, tem duas coisas que é importante entender. Dizer que a pessoa vai fazer PEFOI, ela vai fazer o curso do PEFOI e ela também vai, num quesito de aplicação de visto e tudo mais, fazer uma carta condicional a um próximo programa, tá legal? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida também, coloca o e-mail do info para mim, por favor, aí, Albert.
info@3ra.ca. Manda as dúvidas pra gente que a gente vai ter o maior prazer de ajudar Eu vocês. recebi uma pergunta que era, se eu fizer inglês e minha esposa for aposentada, ela pode aplicar a um Open Work Permit? Sim, ela tem direito a aplicar. Não vai Não mexer impede nada, nada, né? tá? É... Agora, se a aposentadoria dela no Brasil obriga ela a não trabalhar em nenhum outro país, a história é outra. Tá? Aí não tem esses detalhes. Aí as suas outras perguntas, Rebeca, eu já respondi aqui ao longo, tá legal? Que você pergunta a questão dos 2 meses, você pode finalizar antes, tá? E a questão do pagamento eu expliquei um pouquinho, porque ela vai ter uma variação Tá, de... tem uma pergunta, Thalita. Essa consultoria é só para quem quer fazer o Pathway? Acho que é só a consultoria do pacote 297. Não é só para quem quer fazer o Pathway, não. É para quem quer fazer college. A consultoria do Francisco é só para programas que deem direito a PGWP. Tá legal? Basicamente é isso, né? Que são os colleges públicos, né? Ou os privados em cursos de degree. Essa é a consultoria que o Francisco faz, tá legal? Essa consultoria é feita também pelos nossos consultores hoje, ela é gratuita pelos nossos consultores. A minha tem um valor, meu tempo é bem limitado para fazer. E a gente abriu uns horários só para quem estiver participando desse evento, tá legal? O Pathway só funciona para college ou MBA também? Pergunta da Natália. Se o MBA aceitar o Pathway, não tem problema nenhum. A gente tem programa de MBA que aceita Pathway também. Pessoal, entrando um pouquinho nesse gancho, a nossa maior veia de pensamento com você é a sua empregabilidade. Muitas vezes um MBA não é a maior empregabilidade. MBA no Canadá é muito diferente do Brasil. Tá legal? É um mestrado. Então é legal vocês entenderem um pouquinho isso aí, mas aí a gente pode conversar melhor durante o bate-papo. Eu queria fazer uma última pergunta. Você tem alguma aí? Não, eu acho que as perguntas aqui, na verdade, nós já conversamos. Tá legal. Pessoal, faltam 3 minutos, acabou de virar o reloginho para aproveitar a promoção. Cliquem no link aí, tá legal? R$297 e você garante esses descontos. Vocês não estão contratando nada. Vocês têm 30 dias para pedir esse dinheiro de volta. No questions asked. Eu tenho uma pergunta também. Você quer fazer a sua primeiro? Vou fazer a minha rapidinho, que eu achei legal, a pergunta do Rodrigo. Apreensão. Não sei se atingirei o nível necessário no tempo do Pathway que eu fechar, 6 meses. Grande Rodrigo, uma coisa que a gente pede, implora para os nossos clientes, se mantenha estudando inglês no Brasil, tá legal? Se mantenha estudando inglês no Brasil, tente diminuir esse tempo aqui, tá certo? São raríssimos casos das pessoas que não conseguem, acontece, tá? Mas o brasileiro ele é bem dedicado, ele é bem esforçado, ele vem para cá, ele se dedica, mas continue. Uma dica que eu posso te dar é, enquanto você estiver no Brasil, não pare de estudar de inglês por um dia, se possível. Tá? Perfeito. Vamos lá. A pergunta é do Alisson. Minha esposa tem study permit. Estamos aqui no Canadá, Vancouver. Eu tenho ETA apenas. Podemos aplicar para um Pathway da BCIT? Nesse caso, eu ganharia o Work Permit, certo? Bem, BCIT é uma instituição pública, certo? Então, se a sua esposa for fazer o Pathway lá dentro, você sim poderá ter direito a aplicar, tá? Como você está em Vancouver, convido você a vir aqui no nosso escritório, 409 Granville Street, sala 1350. Estamos aqui aí me Canadá, das 8 às 4h30, 3RA das 10 às 6. Então, vem aqui, não precisa marcar a hora, tem uma equipe para te atender. Legal? Existe a consultoria gratuita dos nossos consultores aqui e tudo mais para receber vocês e dar a melhor orientação possível, tá legal? É aquilo que eu falei, quem fizer aí parte da promoção terá direito a fazer uma consultoria comigo, tá? Que realmente essa tem valor e é bem limitada, tá legal? Eu gostei bastante dessa. A gente já falou desse tema, a gente podia aproveitar o gancho aqui da Cristina para responder isso de novo, que é importante. E essa tem que ser a nossa última pergunta. Sim, então essa vai ser a nossa última pergunta. O Pathway já precisa estar vinculado ao curso que será feito depois para pedir o visto de trabalho do cônjuge? Sim, né, Selena? Sim. Precisa ser uma carta condicional, tem que ser uma carta de Pathway de um college público ou faculdade particular para um programa de degree, já condicional a um próximo programa. Isso é bem claro na lei, tá? Isso. Então, tem que estar escrito, por exemplo, você vai fazer X meses de Pathway e após, atingir o nível tal, você então vai ser aceito no outro programa. Isso tem que estar muito bem esclarecido. Tá legal. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu responder a maioria das perguntas. Tem umas perguntas muito boas aqui, mas eu acho que elas acabaram ficando um pouco repetidas aí, porque é normal, né? E tudo mais. Nosso trabalho é esclarecer, né? Exato.
Exatamente, com o maior prazer do mundo, tá legal? Então, posso falar um pouquinho, últimos momentos aí, pessoal, da promoção, tá legal? Vocês têm mais aí alguns minutinhos, tá certo? Albert, rapaz do departamento técnico, podemos deixar aberto mais alguns poucos minutos depois? Podemos, 5 minutinhos? Sim. Então, 5 minutinhos ainda depois do tempo regulamentar aqui, vocês conseguem fazer. Então, para quem não entendeu, vou falar um pouquinho de novo, pessoal. A consultoria e taxa administrativa da 3RA, consultoria feita comigo, tá legal? Será gratuita, tá certo? Isso aí tem um valor de aproximadamente $300 canadenses, mais ou menos R$945. Lembrando, não precisa só ser para pé, foi essa consultoria. Essa consultoria é para programas, tá? Que dão direito ao PGWP. É esse o tudo. Os programas vocacionais, ou quero só estudar inglês e tudo mais, a gente vai ter o maior prazer do mundo em te ajudar. A gente tem uma equipe para ajudar vocês com isso. A minha especialização é essa, é pegar a sua carreira, fazer sentido nela aqui no Canadá, qual é a melhor cidade para empregabilidade e tudo mais. Queremos vocês imigrando, né? Que é o foco. Depois você muda para onde você quiser, amigo. Aí, seguro-saúde, $66, também gratuito, para uma pessoa, para você chegar aqui tranquilo, já com seguro-saúde, decidir o que você quer fazer, tá legal? Pré-análise da M Canadá, um desconto de $100, tá legal? Então, é um valor aproximado de $315. Isso é para quem participar dessa promoção. Você vai pagar esses R$297 e ele vai voltar para você. Tá legal? E aí você não vai gastar esses 290. Você tem esse tempo, que eu dei mais uns 4 minutos aí, para dizer para a gente que você quer participar dessa promoção, tá legal? Até 30 dias, dinheiro de volta, se você quiser. Se você utilizou os serviços, algum desses serviços, não vai ter direito a dinheiro de volta, e 31 dias também não tem direito. Então, amigo, mas 30 dias é bastante coisa para você pensar aí, né? Perfeito, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Né? Agradecemos a todos que participaram com muitas perguntas interessantes. Muito legal, cara. As perguntas estão ótimas. Né, eu falei, Carlos? Serena, a gente não vai precisar falar muita coisa. Caso tenham dúvidas, entre em contato com nossas equipes. O nosso e-mail é contact@imitrascanadá.com. Para a parte de vistos, e para a parte de educação é o info@3ra.ca, tá legal? Exatamente. Muitíssimo obrigado a todos. Vocês têm mais alguns minutinhos aí. Economizem nesse processo, ainda façam ele com segurança. Então é nisso que a 3RA e a M Canadá pensou quando criou essa promoção para vocês, tá legal? Ok. Rapaz técnico, podemos desligar aí? Muito obrigado, departamento técnico aqui. Um abraço a todos, uma boa noite, pessoal. Tchau, tchau.